Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um programa da rádio, que é o Evangelho no Lar, como todas as quartas-feiras nós fazemos. E hoje, para você já ir se adiantando aí no tema da noite, nós vamos ler o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, item 18, a indulgência. A descrição do texto que vai ser lido está aqui debaixo do vídeo, mas você pode ir preparando o seu Evangelho segundo o Espiritismo, que é de onde a gente faz a leitura, e para você acompanhar também, e depois os comentários serão feitos. E a gente faz os comentários aqui, você analisa aí, faz a sua interpretação do Evangelho acerca do seu entendimento do texto. Meu nome é Daniel, eu vou fazer a condução do Evangelho dessa noite. Aqui a mesa está composta com os outros amigos. A Mara, que vai fazer a prece inicial. A leitura será feita pela Kátia, que está aqui do meu lado direito. As vibrações serão feitas pelo Paulo. A prece final será feita pelo Ricardo. Essa é uma maneira de fazer o Evangelho no lar. Não existe uma regra extremamente exigente a ser seguida. Você faz com as pessoas com as quais você vive, com quem você mora, no seu lar, e esse é o propósito, o Evangelho no lar. É aquela reunião familiar, a leitura do Evangelho, ou seja, a palavra do Cristo viva, e cada um dá o seu ponto de vista. Não é um momento de, como se diz, entre aspas, de lavação de roupa suja, muito pelo contrário, né, para que não haja qualquer tipo de acusação, mas a interpretação que é feita naquele momento, daquele texto que é lido, do Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras de Jesus, como eu interpreto aquilo e principalmente como eu faço, executando-as no meu dia a dia. Esse é o propósito do Evangelho no lar. Então, jamais qualquer tipo de condenação ou que possa servir como julgamento. Longe disso, pelo contrário, é interpretação, aprendizado, aprimoramento. Esse é o propósito. E é sempre feito dessa forma. Você pode abrir de forma aleatória ou na sequência dos capítulos. Deixe um copo ou uma jarra de água e, ao final, vocês e os demais bebem dessa água. Pois a espiritualidade amiga, durante esse momento de prece, durante esse momento de uma lucidez divina que estamos participando e propondo em nosso lar, a espiritualidade amiga coloca nessa água a medicação, a orientação, o que for necessário para a nossa caminhada terrena. A Rádio Fraternal, ela está em todas as redes sociais. E é importante que você divulgue, porque esse é um trabalho voluntário de todos nós, mas o propósito é a divulgação da doutrina espírita. E que chegue para muitas mais pessoas essa orientação, essa elucidação de muitas dúvidas que pairam na cabeça de muitas pessoas. Então compartilhe, curta os nossos programas em todas as redes sociais. Leve adiante a palavra também. Veja, o trabalho que nós fazemos é pautado no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o que nós fazemos, é o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo e que juntos interpretamos. E uma palavra consoladora, às vezes, é o que falta em algum lar, é o que falta para uma pessoa. Por isso, esse compartilhamento é tão importante. Lá no site da www.fraternal.net.br tem todo o conteúdo da Rádio e TV Fraternal. Programas, leituras, música. Não deixe de vivenciar um pouquinho do seu dia acessando o site e compartilhando com os demais. Então, dados esses recados iniciais da nossa participação do Evangelho no lar, se você estiver sozinho, que sirva, que nos permita, e é muito gratificante para nós, a nossa companhia com você. Isso não é impedimento algum para que você faça o Evangelho no lar. Não é porque você está sozinho você vai deixar de fazer. Muito pelo contrário. Estamos sempre amparados e sempre juntos dos nossos amigos espirituais que compartilham desses momentos de lucidez divina, como eu já disse. Para dar início, então, vamos fazer a prece inicial com a nossa amiga Mara. Vamos todos, com muita tranquilidade, respirar profundamente e relaxar.
acalmar a nossa mente, o nosso espírito, acalmar o nosso corpo. E vamos nos elevar a Jesus Cristo, o nosso querido Mestre, a nossa querida Mãe Maria e a toda a equipe espiritual, os benfeitores do Evangelho no Lar, os nossos anjos da guarda. Vamos nos conectando a eles, amparados em Jesus Cristo, para que possamos receber a luz divina, para que possamos receber o fortalecimento de Jesus, para que possamos nos sentir abraçados por Maria de Nazaré. Vamos nos conectar e nos deixar envolver por essa luz tão grandiosa que tanto nos auxilia. E com a prece de Francisco de Assis, vamos iniciar o Evangelho desta noite. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças e graças a Deus. Agora vamos para a leitura do texto da noite, com a Kátia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Das instruções dos Espíritos, a indulgência. De Fettry, bispo de Nevers, Bordeaux. Queridos amigos, sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Essa é também uma forma de praticar a santa caridade, que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que alijar, para subir ao cume da montanha do progresso. Por que, pois, ser tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos quando se trata de vós mesmos? Quando deixareis de notar, no olho de vosso irmão, um argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos espíritos, vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtudes e méritos, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existem sempre, nos seus mais ocultos refolhos, os germes de alguns bons sentimentos, centelhas ardentes da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e empregam proveitosamente os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o ensino é claro e ao longo de todo o caminho eles podem ler estas palavras que lhes indicam a maneira de atingir o alvo. Caridade prática, caridade para o próximo como para si mesmo. Em uma palavra, caridade para com todos e amor de Deus sobre todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres,
e porque é impossível amar a Deus sem praticar a caridade, da qual Ele faz uma lei para todas as criaturas. Muito bem, feita a leitura, a gente passa aos comentários. E, como o próprio subtítulo diz, o tema é a indulgência, né? Bem-aventurados os misericordiosos, a indulgência. Se nós pesquisarmos no dicionário, a indulgência quer dizer a capacidade de perdoar. Mas, trazendo aqui para as entrelinhas do Evangelho, o que ele quer dizer, na verdade, é a nossa capacidade, não deixando de lado o perdoar. É que para o perdão existe um capítulo específico. E aí a gente está falando de palavras. A indulgência que Jesus nos traz no Evangelho é a nossa capacidade de tolerar, de relevar. Eu entendo dessa forma, nessa leitura que eu faço. Por quê? Porque ele nesse texto que nós lemos aqui, do Fetter, ele nos traz uma outra passagem que Jesus disse: enxergas um argueiro no olho do teu irmão, mas não vês a trave no seu. Ou seja, temos a capacidade de ver um cisco no olho alheio, mas não vemos aquele enorme tronco que está no nosso olho, que nos causa cegueira dos nossos próprios erros. É nesse sentido. Então, o que quer dizer aqui, traduzindo em miúdos, quando o outro erra, eu tenho o meu julgamento pronto. Por isso que distancio um pouquinho do perdão, porque se alguém me faz algo e eu perdoo, significa, no meu entendimento, que eu perdoo aquilo que você me fez, no sentido de que eu posso lembrar aquela situação, mas eu não trago mais comigo nenhuma má inclinação, nenhum rancor, nenhum ódio, nenhum mal. E é isso que eu tenho que apartar. Na indulgência, é aquela sensação que a atitude constante de criticar, de falar mal, de apontar, tudo que é erro alheio. Mas e eu não erro? E quando eu faço essa pergunta para mim, eu também não erro? André Luiz tem uma frase que não lembro perfeitamente as palavras, mas que ele diz mais ou menos assim: estenda a mão a todos os caídos, pois você não sabe amanhã onde os seus pés tropeçarão. Então, ou seja, cuidado. Hoje eu aponto o teu erro, hoje eu comento, eu critico, eu julgo o teu erro, mas amanhã pode ser que eu cometa o mesmo ou até pior. Então é nesse sentido que ele nos vem chamar a atenção, para que nos apartemos, e a melhor situação é o silêncio. Porque, como disse o exemplo de André Luiz, eu não sei amanhã onde os meus pés tropeçarão. Eu não posso condenar. Eu tenho que muitas das vezes entender a razão e ver o bem naquilo que a pessoa fez. Mas ela fez o mal. Mas ela deve ter tido o motivo dela. E esse é o julgamento que eu guardo para mim. Ela deve ter tido o motivo dela, ela deve ter feito com o melhor propósito, mas algo não deu certo, mas alguma coisa deu errada. Enfim, porque se Deus não tivesse indulgência para conosco, que é o que nós constantemente pedimos, imagine como seria a nossa vida. Por mais que você possa dizer que a vida é um sofrimento, Chico Xavier nos ensina de outra maneira, com a frase que devemos agradecer constantemente a Deus pelas nossas provas serem parceladas, porque se as nossas dívidas de vidas passadas fossem cobradas numa única vida, não suportaríamos. Então veja, a todo momento nós pedimos essa indulgência. Então, que sejamos indulgentes com os outros, mas não indulgentes com si mesmos. Por quê? Porque eu tenho que me corrigir a todo instante. E aqui sim cabe a busca pelo perfeccionismo, a busca pela moralidade perfeita, como Jesus nos ensina. Eu passo o comentário para os demais da mesa, fiquem à vontade. O texto é mais uma chamada para nossa moral, né? Para a gente poder refletir em como o Daniel colocou, a questão de como nós agimos perante os nossos mais próximos. Porque, na realidade, nós somos muito críticos.
Nós realmente somos muito avaliador daquelas pessoas que convivem próximos a nós. E geralmente nós justificamos isso até de uma maneira errada, porque isso aí esconde por trás uma questão de orgulho, de que nós às vezes criticamos porque nós queremos o bem da pessoa, queremos que a pessoa melhore, que a pessoa se corrija. Mas nós esquecemos, e o texto ele vai de encontro a isso, de que a necessidade de se modificar, quando nós estudamos as lições do Cristo, tem que ser aplicada primeiro em nós. Então nós somos muito críticos para com os outros e somos muito caridosos para com nossos defeitos, para com nossos erros. É normal nós justificarmos de imediato qualquer vacilo que nós damos. Ou porque, eu não acordei bem, eu tive um problema no trabalho, Então nós temos N justificativas já pré-elaboradas quando nós queremos justificar, quando nós queremos nos defender de algo que nós cometemos de errado. Mas nós não refletimos da mesma maneira e muitas vezes nem aceitamos esse tipo de justificativa quando que ela parte de outra pessoa. Então, que nós sejamos caridosos, não mais conosco, mas para com o próximo. Que nós sejamos mais críticos, não com o próximo, mas sim para conosco. A todo instante, as lições do Cristo nos colocam que a reforma tem que partir primeiro de nós. Quando eu estiver numa situação de elevação, quando eu estiver numa situação de ser um homem de bem, isso não, mesmo assim, não me dará direito a poder contestar ou julgar o meu próximo. Mas com certeza eu vou deixar de ver os erros e deixar de ver as falhas dos outros e passar a ver tão e somente o que os outros fazem de bom. E aí a gente cresce todos juntos. Enfim, é muito fácil. Como é fácil apontar o dedo para o nosso próximo. Imagine apontar o dedo para o nosso próximo mais próximo, que são aqueles que nós temos a facilidade, o conforto de apontar o dedo. Mas, na realidade, o que acontece é que quando nós apontamos o dedo para alguém, nós julgamos, nós dizemos que a pessoa está errada por isso ou por aquilo. Na maioria das vezes, nós temos os mesmos defeitos. Isso é muito interessante. Mas o que o Evangelho ensina é que não importa o defeito do outro, importa o meu defeito, importa o que eu faço com o que eu tenho de ruim, que eu tenho que lapidar. Da mesma forma, todos nós temos virtudes, todos nós temos qualidades. Então, por que não apontar o dedo? Eu penso que é uma forma de treinar. Toda vez que nós formos apontar o dedo, julgar alguém, fazer uma crítica a alguém, se nós pararmos e mudarmos essa crítica para um elogio, para um julgamento positivo, um julgamento no sentido, nossa, como essa pessoa age bem, como essa pessoa tem isso de bom. Eu penso que isso é um treino porque realmente é muito fácil apontar o erro do outro e nós não olhamos para os nossos erros. Nós olhamos muito pouco para os nossos erros. Isso serve para todo mundo. Mas o texto diz que mesmo a pessoa mais ruim que existe na Terra, ela tem a centelha espiritual, ela tem os bons germes dos bons sentimentos. Então, que olhemos para nós mesmos, que procuremos olhar e ver o que temos de ruim, para que, a partir daí, possamos melhorar, possamos deixar germinar esse germe, essa sementinha que Deus colocou dentro de nós.
eu penso que é isso. Vamos treinar, é um treino. Esse tema de hoje ele é muito legal, né? Eu vou até completar o que o Ricardo disse, porque, via de regra, a gente coloca uma capa em cima dos nossos defeitos. E o tema de hoje também, ele me lembra sempre uma questão aí, quando você vai fazer uma entrevista, e o entrevistador pergunta assim para você, eu acho que todo mundo já passou por essa situação. Me fale das coisas boas que você tem em você. Desfilamos uma carroça, né? De coisas boas. E aí ele pergunta para você, me fala das coisas más que existem em você. Trava. Não sai absolutamente nada. Aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Porque é muito difícil eu falar das minhas coisas ruins, das minhas tendências perversas, das minhas coisas baixas, porque isso me faz mal perante o outro. E a proposta aqui não é de acusação. O Evangelho, na verdade, ele não faz nenhuma acusação a ninguém. Ele peça para que você faça uma reflexão a respeito. Então, esse tema de hoje me permite dizer o seguinte: eu tenho que ser severo comigo. Você tem que ser severo com você. E eu tenho que ser indulgente para com o meu próximo. E em quantas ocasiões no nosso dia a dia a gente tem essa oportunidade de ser indulgente? Por exemplo, hoje mesmo na gravação desse programa aconteceu um probleminha do início, né, que foi logicamente resolvido. Mas eu poderia ser uma pessoa crítica e falar assim, poxa vida, né, mas a pessoa ali não conhece todo esse equipamento. Poderia, né, passar pela minha cabeça, mas eu não declaro isso. Mas foi tudo resolvido e tudo seguiu normalmente. Então eu tenho que ser indulgente fazendo esse apelo para o meu coração. Porque na verdade eu posso me esconder perante a sociedade, perante o mundo, perante a tudo. Mas eu não me escondo perante Deus. E aqui, como diz o próprio texto, eu vou ter que dar contas de tudo aquilo que eu fiz aqui. E aí a gente vai chegar do outro lado. Eu sempre acho que o outro lado é muito complicado, né? Apesar de a gente falar, mas a gente não conhece. Eu vou ter que, de fato, dar conta de tudo aquilo que eu fiz aqui. E aí não vai existir carapuça, não vai existir capa, não vai existir nuvem, não vai existir absolutamente nada. Serei eu do jeito que eu sou realmente, do jeito que eu vou me apresentar depois lá no plano espiritual. Portanto, peguemos esse tema de hoje e coloquemos em prática no nosso dia a dia. O que é colocar em prática? Não falar mal das pessoas, restringir as suas críticas destrutivas, falar de pessoas, isso eu faço questão de frisar, falar de pessoas que não estão presentes durante um comentário e falar mal, sem a pessoa que a pessoa possa se defender. Esse realmente é o sentimento mais baixo que talvez o ser humano tenha hoje com você, né? Com a gente. E eu me coloco dentro desse contexto, ok? Não falo isso para vocês, eu falo isso para mim também. Então eu acho que a indulgência é uma proposta de reconciliação com as pessoas e principalmente de reconciliação com Deus. É o que eu entendi hoje do tema. Mais um lindo texto, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma lição maravilhosa que nos chega. E é interessante a gente sempre ter em mente que ao ler um texto, ao comentar um texto, nós mesmos somos os primeiros que estamos precisando ouvir essas palavras, essa lição e refletir sobre ela. Então eu trouxe aqui, enquanto ouvia o comentário de todos, as minhas reflexões com a minha vida e as minhas atitudes. Uma coisa que me veio assim bem presente durante o comentário é que tem um dito popular que fala que quando você aponta um dedo para alguém, 3 estão apontados em sua direção. Então, vale a figura aí de linguagem, né? Uma outra situação que me veio também é uma série de situações que foram me surgindo à mente. Que eu tenho 3 filhos e um deles
sempre perguntava, né, com relação à escola, amiguinhos, um amiguinho fez tal coisa, falava tal coisa. E eu sempre procurei, porque é muito mais fácil eu falar do que eu fazer, procurei orientá-lo de que relevasse as questões com os amiguinhos e procurasse não revidar o que ocorresse em relação ao amiguinho na escola, ou os amiguinhos, né? E dizia a ele, se você não tem uma coisa boa para falar do seu amiguinho, não fale nada, se omita, procure não pensar as coisas ruins. E esse mesmo filho que eu tenho, hoje já é um homem adulto, ele cresceu ouvindo isso. Eu falava, não que necessariamente eu também fosse o exemplo daquilo que eu falava para o meu filho, procurava, mas a gente, né, tão cheio de defeito, mas ele viveu situações em que ele fazia, vamos dizer assim, o papel de bobinho, porque os amiguinhos abusavam dele, então, nas brincadeiras, né, e tudo mais. Então, uma ocasião, eu fui chamada à escola porque uma professora ficou muito chateada, porque meu filho não reagia às briguinhas, às provocações dos amiguinhos. Eu falei, não, nós procuramos orientá-lo a não reagir realmente, chamar alguém, né? Ela falou, não, mas eu não satisfeita em vê-lo assim, em uma ocasião eu segurei o amiguinho que estava provocando ele e o chamei. Falei para ele que fosse lá e desse um tapa no amiguinho para revidar aquela situação. E o meu filho não teve coragem de fazer o que a professora ali, a orientadora, pedia. Então, veja bem, uma criança, o meu filho, me deu o maior exemplo de indulgência que eu posso lembrar aqui nesse momento. Ele não reagiu, mesmo quando teve a oportunidade de revidar algo que lhe acontecia. Então, é a mensagem que eu deixo aqui de uma vivência que eu tive e numa lição tão linda que nos foi trazida essa noite. Vamos passar agora para as vibrações que serão feitas pelo Paulo. Como fazemos todas as oportunidades que temos de praticar o Evangelho no lar, e também devemos praticar em nossa casa, em todos os nossos ambientes, lembrar um pouquinho das pessoas que não têm essa oportunidade hoje de estar conversando a respeito das palavras do Cristo, onde nós estamos aqui com um privilégio, entre aspas, de poder falar sobre o Cristo. Mas quantas pessoas hoje não têm essa oportunidade, ou se esqueceram, ou nunca tiveram acesso? Que essas luzes de vibração, que essa imensidão de bondade que são relatadas pelas palavras do Cristo possam chegar a todas essas pessoas, independente de sua crença, independente do seu credo, independente da sua religião, independente do seu sexo, independente da sua classe social. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para ser indulgentes, se é esse o tema hoje que está sendo falado. Vamos também vibrar por todos aqueles que hoje necessitam de alimentação, porque sabemos do alimento espiritual, que ele é muito importante para todos, mas também sabemos que o alimento físico é de suma importância para que todos nós possamos prosseguir nas nossas experiências terrenas. Que essas vibrações da noite, Pai, que chegarão com toda certeza, cheguem aos inúmeros hospitais onde as doenças físicas e doenças espirituais se fazem presente. Que essas vibrações, Pai, possam chegar aos inúmeros presídios espalhados pelo planeta, onde encarcerados por algum motivo estão ali pagando exatamente na nossa moeda física, mas sabemos que a moeda espiritual é outra. Que essas vibrações cheguem a todas as creches,
cheguem a todos os conflitos onde acontecem hoje no mundo, não só guerras, mas também fome, como todos, muitos, milhares passam hoje essa necessidade básica, em decorrência da nossa pequenez, da nossa pequena maturidade espiritual. Ainda hoje o planeta se encontra nesse estágio. Enfim, Pai, que essas vibrações cheguem a todos os lares que possam ser refeitos, ou lares em construção, mas que possa chegar essa palavra como consolo, como luz, como esperança e como fé. Enfim, que essas vibrações, Pai, cheguem a todos os nossos familiares, para que essa palavra possa ser conduzida a cada coração, a cada mente de cada um. Enfim, que essas vibrações possam permanecer e sempre seguirem juntas com esta rádio, com esta palavra, com esta voz do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Na sequência final do nosso evangelho, a prece final será feita pelo Ricardo. Envolvidos por esta luz bendita e por todo esse clima que se faz, por toda esta paz que envolve este ambiente, e a paz que envolve todos os lares. Paz essa que vem de nosso amado Mestre Jesus, através da presença de seus queridos benfeitores espirituais, através de nossos queridos amigos anjos protetores, e todas as correntes de amor, correntes socorristas, que se espalham por todo o universo. Que juntos possamos elevar nossos pensamentos e numa corrente fraterna rogar a Deus nosso Pai, que sois poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dá à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para quem não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força e ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa, amada e digna imagem, Senhor. Que assim seja. Muito bem, amigos, e com isso chegamos ao final de mais um Evangelho no Lar. Mais uma vez agradecemos a sua companhia, agradecemos a sua permissão de ficarmos com você esses minutos, de elucidar algumas dúvidas, de debater um tema que Jesus nos ensina. Leia o Evangelho, compartilhe o Evangelho no Lar visto hoje, compartilhe com as demais pessoas, visite o site da Fraternal, www.fraternal.net.br, e divulgue a palavra do Cristo. Esse é o nosso propósito. Agradecemos a você pela companhia, agradecemos a Deus. Que Deus nos permita uma excelente semana e até o próximo programa. Boa noite.
Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.